para ser um dos redatores dos textos para os VJs, né, que eram os apresentadores, e ele não tinha um assistente, eram 3 pessoas encarregadas de produzir lá, né, as cabeças de VJ, como a gente falava, o texto que antecedia um bloco de videoclipe. As outras 2 pessoas tinham um assistente e ele não, e tava ficando pesado. E aí ele me procurou e falou assim, olha, a gente está fazendo entrevista para assistente, nenhum deu muito certo, você não quer vir também? Aí eu não queria, sabe? Porque quando você faz faculdade de cinema, você é meio snob, assim, sabe? Tipo, televisão, credo, publicidade. Isso. A gente só quer saber de fazer cinema. Cinema de autor, entendeu? E é uma visão completamente contrária do que as pessoas do senso comum que não estão dentro não acham, pensam que televisão mais ou menos a mesma coisa, né? Não, televisão era produção audiovisual da TV, não tinha nada a ver com o cinema. E claro que o nosso cinema, a gente abominava o cinema comercial. O nosso cinema era o cinema de autor, era a novela e vague. Mas, com minhas 2 filhas e o emprego de professora de inglês, que não dava para ficar com folga, assim, aí eu falei, tá bom, vamos lá fazer essa entrevista. E aí eu passei, fiz um teste lá, escreve um texto aí sobre o Paul McCartney cantando Happy Birthday e esse clipe aqui do não era Man at Work. Quem que era? Grande banda Man at Work. Muito legal, mas era outra. Midnight Oil. Midnight Oil, mesmo continente ali. Isso. E aí eu fiz um texto, eu que adorava Beatles, fiz um texto sobre Paul McCartney e Birthday, não lembro já o que eu escrevi, e fiz um texto sobre o Midnight Oil, lembrando que o vocalista, ele, não sei se chegou a se eleger, mas ele tinha se candidatado a senador. E eles faziam um rock muito engajado, denunciando vazamento de petróleo no Ártico. Então eu botei isso lá no texto. E o Daniel super aprovou e falou, não, por mim você começa segunda-feira. Eu, bora lá, né? Não tinha a menor intenção de trabalhar em televisão, fosse ela qual fosse, e também a MTV. Não tinha, eu adorava a ideia de assistir MTV, eu gostava de videoclipe, que nem lembro se chamava videoclipe, mas passava uma vez por semana em um programa de 1 hora da TV Cultura, que chamava TV2 Pop Show. Então eu gostava, e quando eu soube, cara, tem uma TV nos Estados Unidos que só passa clipe 24 horas, aí veio pra Brasil e falei, legal, vou querer assistir, mas... Naquela época tinha o Thunder. Isso, eram os 6 primeiros Acho que o Zeca Camargo era o responsável pelo jornalismo. Isso, exatamente, lembro. Exatamente. Era o Thunder, João, Rodrigo Leão. João Gordo. João Gordo veio bem depois. João Gordo era um cara que também nunca pensaria... Braço João, beijo no coração. Nunca pensaria em trabalhar na MTV. Exatamente, MTV, fora da curva totalmente. O mainstream, né? Quer dizer, aquela coisa central da cultura pop. Não que a gente não driblasse isso, né? Essa primeira geração que entrou lá na década de 90 ficava o tempo todo confrontando, sabe? A cultura pop comercial, dominante. E aí